Graça e paz, igreja, amém? Como que vocês estão? Que louvor abençoado, que orações maravilhosas. Deus é poderoso. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui, que ela é um pouquinho grande. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Atos. E o que diz o capítulo 4? Como é um capítulo extenso, eu vou lendo por partes para a gente conseguir entender, tá bom? Então, vocês podem já deixar a Bíblia de vocês aberta em Atos 4. Atos 4 relata a história. Amor, segura assim. Começa a história da igreja primitiva, quando eles começam a ser perseguidos. Então, no capítulo anterior, em Atos 3, Pedro e João, eles curaram um paralítico e Pedro falou no sinédrio. Então, com isso, eles causaram muita rejeição, indignação dos líderes religiosos da época. Tá? Então, eu já vou contextualizar para entender em que parte que nós estamos aqui da Bíblia. Então, eles começaram, antes que tinham liberdade para falar do nome de Jesus, hoje eles começam, no capítulo 4, a serem perseguidos. Perseguidos por quem, como eu já falei? Pelos líderes religiosos, pelos saduceus, e eles começaram a incomodar e a gerar oposição. Só que Pedro e João, o que eles fizeram? Eles recuaram? Não, eles avançaram com ousadia. Amém? Então, essa é a primeira lição que nós temos de Atos 4 hoje. Então, Atos 4, ele nos desafia a sermos uma igreja ousada na oração. Então, o título da mensagem é Quando a Igreja Ora com Ousadia. E nós vamos entender o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus pode fazer, tanto nas igrejas do Brasil e do mundo, quanto aqui na nossa igreja Povos e Nações também. Amém? Vamos orar, então? Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque nós estamos aqui em mais um domingo, no melhor lugar que nós poderíamos estar, Senhor, que é na sua casa. Senhor, quantas pessoas estão em leitos de hospitais, ou estão em casa, assistindo pela internet, que gostariam de estar aqui e não estão. Então, Senhor, nós agradecemos pelas vidas que estão aqui, dos nossos irmãos, agradecemos pelas pessoas também que estão online conosco. O Senhor é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor também pode alcançar a vida dessas pessoas, Pai. Fala conosco, Jesus, fala conosco através da sua palavra. Nada disso aqui, Senhor, não teria sentido se não fosse pelo Senhor. E a sua palavra, Pai, que transborda, é a sua palavra, Deus, que transborda os nossos corações de alegria, que nos transforma, que nos dá, Senhor, um novo rumo, uma nova direção, como o pastor falou no começo do culto. Senhor, gira a chave, Pai, gira a chave, Senhor Jesus, da nossa mente, que ela seja transformada, renovada, Senhor, que nós possamos, depois de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Deus, através da minha vida, Senhor Jesus, porque aqui, Senhor, eu sou apenas um canal do que o Senhor quer falar para essa igreja. Então, Deus, derrama a tua glória, derrama, Deus, do alto dos céus, Pai, como um rio que flui, Senhor, de águas vivas, nos corações e nas mentes dessas pessoas, que o Senhor tanto ama, que o Senhor um dia morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigada, Jesus. Nós aqui estamos prontos, Deus, para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos ler Atos 4, do 1 ao 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João
e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens para quase 5.000. Então, como eu disse anteriormente, no capítulo 3, eles curaram um paralítico e estavam anunciando Jesus. Por isso, os líderes religiosos, aqui do 1 ao 4, conta que eles foram e prenderam Pedro e João por uma noite. Eles ficaram ressentidos por isso. E o que diz aqui no final? Só que, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Então, aquelas pessoas no qual eles falaram sobre Jesus, creram e foram mais de 5.000 pessoas. Então, qual é a primeira lição que nós temos aqui? Quando você se posiciona por Cristo, vai incomodar, inclusive dentro de ambientes religiosos. Mas isso não é motivo para recuar. Hoje nós estamos num país, no Brasil, que nós temos liberdade, né? O pastor sempre vem aqui, fala dos outros países, no qual nós não podemos falar sobre Jesus, não pode ter nem a Bíblia, muito menos um celular. E o que acontece? Aqui é ótimo, só o que acontece? As pessoas têm a liberdade, então elas podem falar também o que quiserem. Então, assim, você aceita Jesus hoje, sua vida vai mudar, você vai ficar rico e você não vai ter problema mais. Esse não é o evangelho da cruz. Então, quando você fala o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus vai fazer, e que ele veio, esteve entre nós e morreu na cruz, até dentro do sistema religioso você pode sim ser perseguido por falar a verdade. Porque a verdade está aqui, a Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. E isso aconteceu aqui no capítulo 4, no começo, com Pedro e João. Agora, lendo Atos, no próximo versículo, do 5 ao 13, diz assim: no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem a Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então, o que leva Pedro era um homem simples. Pedro era pescador. E com que ousadia que Pedro, diante desses líderes religiosos, dentre esses anciãos, dentre desses líderes também políticos, tem essa ousadia de dizer quem que foi que falou? Quem que foi que curou? Quem que é esse? Que vocês, inclusive, condenaram. Pedro não estava ali confiando em si mesmo, ele tinha sido cheio do Espírito Santo, e isso lhe deu autoridade espiritual. O sinédrio ficou admirado porque reconheceu, eles estiveram com Jesus. As pessoas, quando elas olham para nós, elas reconhecem que nós estamos, ou que nós estivemos, ou que nós somos crentes e nós temos Jesus? Pedro tinha essa autoridade, por quê? Porque ele era formado? Porque ele fez teologia, na melhor faculdade de teologia? Porque ele era rico? Não. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, flui.
Aí eles perguntaram, e a parte que mais chamou minha atenção aqui, até o 13, versículo, diz assim, que ele falou que foi sobre o nome de Jesus. Foi sobre a autoridade do nome de Jesus. Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram. Será que nós teríamos a mesma ousadia? Eu fiquei me perguntando hoje, eu falei, será que eu teria essa ousadia? Bom, se eu não tenho essa ousadia, é porque eu ainda não estou cheia do Espírito Santo suficiente para ter essa ousadia. E será que eu acredito tanto no nome de Jesus? Porque quem que é Jesus? Aí eu separei aqui alguns versículos. Quem é Jesus? Jesus que cura, Jesus que transforma, Jesus que liberta. Ele falou, não foi sobre mim, foi sobre Jesus. Paralítico, levantou e andou por conta do nome de Jesus. Então, quem é Jesus? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo que tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse com todas as coisas, porque todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus. Ele é, antes de tudo, ele continuará sendo. Foi por causa dele, as coisas visíveis e invisíveis. Só essa parte aqui já dá para você pensar a semana inteira. Como assim as coisas invisíveis e visíveis? Tudo é para ele. Tudo é para ele. Então, não é sobre ter muito conhecimento bíblico ou teológico, é sobre ter intimidade com Deus. Quem anda com Ele se torna ousado, mesmo sendo simples. Não importa. Não importa se eu sou do lar. O que você é? Sou mãe. Não importa. Não importa se você é estudante. Não importa se você é pastor. Não importa se você é jornalista, se você é dona de casa, se você é professora, não importa se você está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus pode usar a sua vida. Amém? Agora, lendo do 14 ao 22 diz assim. 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham ao dizer, em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes para que modo nenhum falassem, nem ensinassem sobre o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem a quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então, fechando o cenário, eles foram presos porque eles curaram paralíticos, estavam falando de Jesus. Deixaram eles a noite inteira presos, chamaram eles no outro dia no sinédrio, perguntaram: o que vocês estão fazendo, como que é isso? Trazendo para o dia de hoje. Quem? Eles falaram que era Jesus, que era por conta do nome de Jesus.
que não eram sobre eles. E é isso que eles ficaram assim. Como assim? Eles são iletrados, eles são incultos. Como eles conseguiram fazer isso? E como eles viram que toda a sociedade, todas as pessoas, inclusive o homem, o paralítico que foi curado, estava com ele, eles não tinham o que falar. E aqui mesmo no texto diz que eles reconheceram o milagre. Só que eles queriam mudar a narrativa. Eles reconheceram, não tinha, estava ali, não tinha como. Só que no texto, por 2 vezes, fala assim, vamos ameaçá-los. Quantas vezes nós nos sentimos ameaçados? Fala assim, você não vai falar de Jesus. E ameaçado naquele tempo. Hoje, como trazendo para o dia de hoje, como que a gente pode se sentir ameaçado? Chegar dentro de uma sala de aula, que é todo mundo ateu, e você não ter coragem de dizer que você é crente. Ou você era do mundo e tem um monte de amigos seus que saem, falou, e aí, vamos sair, e você fala assim, eu não bebo mais. Mas nada. Não, mas nem um golinho, você não fuma nem um cigarro mais, não. Então, quantas vezes deixamos de falar sobre Jesus por medo da rejeição? Pedro e João sabiam que tinham algo maior do que o medo deles, a missão no qual foi dada. Então, quantas vezes a gente fica com medo de ser rejeitado? Mas se eu falar, esse meu amigo, que é meu amigo há tantos anos, ele não vai falar mais comigo. A minha amiga vai ficar rindo da minha cara, né? A minha família não vai querer mais vir aqui em casa. E aí? Vamos ler agora do 32 ao 37. Desculpa, do 23 ao 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos tinham lhe falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Deus, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Os reis das terras se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a sua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, quer dizer o quê? Tudo isso que aconteceu com Jesus era um propósito predeterminado. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a sua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Eles foram soltos depois de interrogados. E para onde eles foram? Procurar os irmãos para contar tudo o que tinha acontecido. E eles juntos foram clamar ao Senhor. Então, aqui está um ponto para a gente parar. Quando nós temos problemas, nós corremos para onde? Nós vamos contar os nossos problemas para quem? A gente tem que pensar para quem que a gente vai contar os nossos problemas, para quem nos ajuda. Se nós vivemos numa igreja, nós temos que ligar para os irmãos da fé, assim como Pedro e João. E como a gente faz isso? Irmã Maria, estou passando por um problema, ora por mim. Nós temos o grupo lá de oração, toda semana a gente ora umas pelas outras, pela família. E aqui diz que eram unânimes, eles levantaram uma voz ao Senhor dizendo, essa união de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de falar com Deus, de buscar, porque juntos nós temos mais forças do que separados. E aí o que aconteceu no final?
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Como assim tremeu o lugar onde eles estavam reunidos? Gente, olha o poder de uma oração. De manhã, o pastor falou, a Mônica, todo sábado de manhã, está aqui orando. Isso é o que a igreja primitiva fazia. Nós estamos orando juntos? Nós, como família, dentro da sua casa, você com a sua esposa, você está orando juntos? Vocês estão orando juntos? Vocês estão orando juntos com seus filhos, suas amigas? Nós estamos clamando quem pode realmente curar, transformar e libertar? Quando enfrentamos lutas pessoais e espirituais, nós clamamos por conforto ou ousadia para continuar? Nós precisamos continuar. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos acreditar na oração. Ontem aqui nós estávamos na reunião da comissão e nós falamos sobre isso. A Mônica falou sobre isso, sobre oração. E ela nem sabia que eu ia falar sobre isso. A gente tem que acreditar que Deus pode fazer. Ah, eu não tenho dinheiro, Deus pode mandar. O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? Nós não podemos limitar o Senhor. Ai, mas eu não vou fazer porque é muito difícil. É difícil para você, para Deus não é. Para Deus, assim, ó. Ele fala que a terra, que de avião, para você atravessar para um país por outro, a gente fica cansado dentro do avião, é o estrado dos pés dele. Quem que é esse Deus grande e poderoso, que pegou Pedro e João, falou assim, você não será mais pescador, agora a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Que Deus é esse que não pode fazer? Deus de todas as coisas, todas as coisas. E para encerrar, vamos ler o verso 32 a 37, que diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eu vou ler de novo, que eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Da multidão, quantos que falaram no começo? 5.000, mas os que estavam com eles eram o quê? Um coração e uma alma. A igreja do Senhor precisa ser um coração e uma só alma. Nós precisamos estar em unidade, ajudando uns aos outros, como eles fizeram. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Aí você fala assim, a dela era lá naquela época. Hoje não funciona. Funciona sim. Se Jesus disse que funciona, é porque funciona. Deus não é homem para que minta. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quem quer ter uma vida abundante, cheia da graça de Deus? Eu quero. Eu quero. Em nome de Jesus. Não havia nenhum necessitado entre eles. Olha que maravilha. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Este homem era levita. O que era levita, pastor? Quem levava a adoração. O levita é quem tocava e cantava. E este homem tinha o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E esse homem vendeu um campo que possuía. E ele pegou todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Foi o que eu perguntei. Onde estão? E sempre quando a gente vem pregar ou falar alguma coisa, a gente tem que pensar, e eu? Eu tenho sido um Barnabé?
Eu tenho louvado e adorado ao Senhor com toda a verdade e sinceridade do meu coração? Será que eu estou sendo generosa o suficiente? Será que eu estou fazendo o mínimo, que o mínimo é devolver, sim, os 10% de dízimo à casa do Senhor, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Isso é o mínimo. Será que eu estou ajudando o irmão, falando assim, você está precisando de alguma coisa? Independente de qualquer coisa, se vai te reconhecer, se não vai te reconhecer, independente. O que está precisando lá na igreja para eu poder ajudar? Como? Não, eu vou tocar bateria, eu vou limpar o chão, o que eu vou fazer? Qualquer coisa. Será que eu estou sendo? A generosidade era o fruto da graça abundante. Nossa fé precisa tocar nossa forma de viver e servir. No reino de Deus, o maior é o que serve. Não é o que é servido. Então, assim, Jesus, ele é totalmente contrário do que o mundo diz. Se o mundo diz que você precisa ser poderoso, que você precisa ter diploma, que você precisa ter dinheiro, que você precisa isso, que você precisa aquilo para servir, ele fala, você não precisa de nada disso. Eu só quero o seu coração disposto. Formado com fé. Eu só quero que você comece. Como que eu comecei? Num pequeno grupo. Como que você começa no pequeno grupo? Indo, levando seu lanche, participando. Ali você cria um ambiente de comunhão. Aí você liga para perguntar como que a pessoa está. E nisso Deus vai forjando a sua liderança. E aí você vai crescendo. Aí você chama seu vizinho. Aí você chama a sua mãe, que não é crente. Fala, mãe, você não quer ir na igreja? Mas vamos lá na casa da minha amiga. Porque lá a gente fala de Jesus, é maravilhoso. Aí Jesus pega essa pessoa. E aí o grupo vai crescendo. E aí o que acontece? Multiplica. Aí você está na faculdade, e aí você chama o seu amigo da faculdade. Entendeu? E aí você vai. Estou falando em passos práticos, tá? Aí tem um culto de manhã, domingo, vem orar. Começa com um pouquinho. Tem as cestas? Élida, eu não tenho R$100 para dar de cesta. Tem um pacote de macarrão. Glória a Deus. Deus não vê a quantidade. Élida, o que eu posso ajudar? O que Deus te chamou? O que você sente vontade de fazer? Isso inclui tempo, recurso e oração. Primeira coisa que você tem que ter. Esse tempo que eu tinha antes para dormir, para ficar tranquilo, eu não vou ter mais, porque eu vou ajudar a servir. Eu vou ajudar a ganhar almas para Jesus. Sabe por quê? Jesus está voltando. Quem acredita que Jesus está voltando? Amém? Só que, para mim e para você, quando que Jesus vai voltar? Eu não sei. Ontem fizeram uma pergunta aqui. Até quando a gente tem para servir a Jesus? Eu trabalhei 18 anos na Assembleia, lá do meu estado. Trabalhei na assessoria de comunicação, de deputado. E tinha um dos deputados lá que tinha um amigo nosso, o Luiz, que não era crente. E hoje eu acordei com a mensagem em todos os jornais do estado do Mato Grosso do Sul, que esse menino de 35 anos, ontem teve uma festa, ele não era crente, mas tinha um monte de amigo dele ali crente, perto, de assessor. Tinha uma festa que chama Tardezinha, que é de pagode, que já começou à tarde, de madrugada, e foi, né? Ele foi atravessar Ernesto Geisel, eu não sei, obviamente ele estava bêbado. Ele foi atravessar, o carro estava vindo, nas câmeras, deu para ver, ele foi atropelado, assim, jogaram o corpo dele. 35 anos, psicólogo, advogado, assessor parlamentar, bonito, as meninas lá todas apaixonadas por ele, educado. E a pergunta que fica, ele aceitou Jesus? Ele estava do meu lado muitos anos. E aí?
Jesus voltou para ele essa madrugada. A gente não sabe. Quantas pessoas... Gente, quantas pessoas que eu escuto, eu estou dando um caso assim, de pessoas que saem do culto da igreja e não chegam em casa. Aí você fala assim, não, agora eu vou... Você não sabe. Você não sabe. Então, hoje é o tempo. Agora é a hora. A gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. E eu vim no carro, né, daqui, lá de casa até aqui, pensando, eu falei, Jesus, eu quero fazer o que o Senhor quiser o resto da minha vida para ganhar pessoas. Porque eu não sei vocês, mas, gente, o que tem de jovens morrendo? Porque o inferno não está brincando. Então, ele não está esperando a pessoa ficar velha. Ele tenta dar um jeito de ir lá e matar a pessoa antes. E o que nós, como igreja, povos e nações, estamos fazendo? Nós, porque eu me incluo. O que nós, como igreja, estamos fazendo? A gente está fazendo o mínimo... de qualquer jeito. Não temos mais tempo. O Senhor está chamando a gente hoje, agora, para falar, Senhor, eu estou aqui, Jesus. E como nós lemos aqui sobre o nome de Jesus, que não há outro nome maior do que o nome de Jesus. E eu, com o mínimo de temor que eu tenho de tudo que o Senhor pode falar para uma pessoa, não tem nada, nem ninguém maior do que Jesus. Não tem pastor, não tem nada maior do que Jesus. É só Jesus. É só o nome dele que transforma e liberta, e transforma e liberta, e transforma e liberta. Eu não sei vocês, mas o tanto de transformação que eu preciso, e que se a gente não está nos pés da cruz de Jesus ali, a gente não consegue. Nós precisamos dia e noite clamar o sangue de Jesus e falar, Pai, nos ajuda nesse dia, me dá força para eu trabalhar, me dá força para eu estudar, me dá força para eu falar do Senhor. Nós devemos amar as pessoas, não tem nada maior do que o amor de Deus. Senhor, a gente não pode, nós paramos aqui o carro, tinha uma menina de uns 20 anos com um bebê, eu acho que, sei lá, não tinha um ano aquele bebê. O que essa mulher está fazendo na rua? Nós não podemos olhar e sermos indiferentes, nós não podemos olhar e ser indiferentes com pessoas que estão dentro da igreja conosco, domingo após domingo, e nós não sabemos se essa pessoa está bem ou não. Não tem como. O evangelho do Senhor é a cruz. É a cruz. O que é a cruz? É deixa a sua vida para me seguir. Deixa tudo. Tudo. Quem você acha que você é. Quem você pensa que você é. Tudo. Deixa aos pés da cruz e deixa Ele te transformar. É só assim. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. E eu vou falar, dói, mas é recompensador. Porque eu prefiro sofrer agora e ter eternidade do que viver aqui bem e passar a eternidade no inferno. Para finalizar, que sejamos firmes em tempos difíceis. Irmãos, tempos difíceis vão vir. Está na palavra. Não é uma opção, eles vão acontecer. Tem dia que você não vai querer ir na igreja. Tem dia que você vai ficar doente, sim. Tem dia que vai morrer alguém que você ama. E mesmo assim, você tem que permanecer firme. Que sejamos ousados ao testemunhar, mesmo que doa. Nós temos que ter a ousadia. E não tem ousadia melhor. Não tem palavra melhor do que vivermos uma vida santa diante de Deus, porque a nossa vida fala mais do que a nossa palavra.
Não adianta nada. Porque eu sou crente, vou na igreja, faço vídeo no Instagram, e em casa, só pela misericórdia. Deus está vendo? Que sejamos intencionais na oração, orando por ousadia e não por conforto. Senhor, traga pessoas, Deus, para o meu PGM. Senhor, traga pessoas aqui para a igreja, vamos orar. Senhor, coloca pessoas estratégicas na minha vida, no que eu possa orar e falar de Jesus para essas pessoas. Qual que é o seu ambiente? Eu não sei a sua vida. Eu não sei do seu dia a dia. Não sei. Deus, no meu ônibus, que apareça alguém que eu possa falar de Jesus, a gente tem que ser intencional. Na Bíblia fala para a gente vigiar e orar. Que sejamos generosos, vivendo como família espiritual e não como frequentadores de um culto. É pesado, mas é a verdade. Eu não posso fazer. Ora. Os irmãos oraram com João e Pedro. O Espírito Santo veio e encheu eles do Espírito Santo. Não posso fazer nada, irmã. Ora. Bota o seu joelho e ora. Você já está fazendo muita coisa. E tendo orado, o lugar em que estavam reunidos tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que essa seja a nossa realidade também. Que a nossa igreja seja conhecida não apenas pelo que canta ou prega, mas por ser cheia do Espírito, cheia de fé, cheia de amor na prática e ousada em viver o Evangelho em qualquer circunstância. Amém? Amém. Que a nossa igreja, em nome de Jesus, seja essa igreja, como a igreja primitiva, ousada, cheia do Espírito Santo, unida em amor, com amor na prática, não só em palavras, não só num culto bonito, não importa. O nosso culto começa dentro da nossa casa. Amém? Quem quer viver com ousadia? Quem quer ser transformado por Deus? Quem quer que o Espírito Santo encha a sua vida de uma forma que ele te constrange? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Abaixa a sua cabeça, então. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos buscar a Deus em oração. Você pode fechar os seus olhos, você pode ficar em pé, você pode ficar de joelhos. E nós vamos levantar um clamor nessa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, busque ao Senhor como você nunca buscou na sua vida. Ele está aqui nessa noite. Nós estamos aqui por conta dEle. O Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus quer encher. O Espírito Santo de Deus quer transformar a sua vida. Ele quer te ter por completo. Ele não quer só um pedacinho seu. Ele quer a sua vida inteira. Ele quer a sua alma, a sua psique, a sua mente. Ele quer se manifestar nas suas palavras. Ele quer se manifestar na forma como você anda. Ele quer se manifestar na forma como você veste. Ele quer se manifestar de como você trata o seu irmão, como você trata o seu filho, a sua esposa. Ele quer te transformar. Ele quer encher cada vazio do seu coração, cada medo que você tem, cada tristeza, cada angústia. Ele quer retirar e encher a sua vida. Então, em nome de Jesus, clame ao Senhor. Clame Jesus, 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 como nós lemos. Jesus, o Senhor que é, o Senhor que há de vir, o Senhor que transforma, Deus. Oh Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, pedindo as Tuas misericórdias, Jesus. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Deus. Dê um novo rumo. Gira a chave da nossa mente, Pai. Gira a chave do nosso coração. Nós colocamos esses irmãos, Pai, diante de Ti. Que nós possamos hoje começar de novo. Que nós possamos hoje falar: Senhor, hoje eu serei diferente. Eu vou fazer uma aliança contigo.
Faça uma aliança com o Senhor nessa noite, uma aliança de amor. Ele tem uma vida abundante, cheia de graça e transformadora para você, meu irmão, minha irmã. Se renda ao Espírito Santo de Deus, se renda nele, com ele. Entregue tudo, entregue o seu futuro que você está ansiosa. O seu futuro pertence ao Senhor. O seu futuro, Deus já está lá. Você não está vendo, minha irmã, mas Deus já está lá. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Deixa Ele te transformar. Enche-nos, Jesus. Passeia nessa igreja, Pai. Deus, como aqueles ossos secos, Deus, que o Senhor veio com os ventos dos 4 lugares, Pai, assopra, Deus. Assopra aqui, Senhor, nessa noite, Deus, nos 4 cantos das almas dessas pessoas, da mente deles, Pai, transforma, Deus. Ressuscita sonhos, ressuscita, Deus, a vontade de te servir, a vontade de te buscar, a vontade de buscar e buscar, Senhor Jesus, almas para o Senhor. As pessoas estão morrendo sem Jesus. Pai, que nós possamos ser como uma ponte, que nós possamos ser como um farol, que a cada dia mais brilha e brilha e brilha e brilha para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigada, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Oh, Senhor, nós Te glorificamos. Nós entregamos essa igreja, Pai, povos e nações, Pai. Todas essas pessoas que estão aqui, que hão de vir, Pai. Obrigada, Jesus. Nós entregamos tudo para Ti, Senhor. Nós entregamos esse culto. Nós entregamos o nosso melhor. Queremos entregar o nosso melhor para o Senhor. Custe o que custar. Como Pedro e João pagaram o preço, nós estamos dispostos, Pai, também a pagar o preço. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, poderoso e nos ama infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém.